Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um vídeo do Vlog Diário. E hoje é a terceira aula do nosso curso completo e totalmente gratuito de inglês. Espero que vocês estejam aproveitando bastante o curso, estejam estudando por conta própria em casa, porque como eu sempre falo, é isso que vai fazer a diferença. Não importa qual curso você fizer, qual professor estiver te ajudando, é o seu estudo individual que vai concretizar o seu conhecimento. Antes de começar o vídeo, não se esqueça, eu sempre posto um texto complementar a cada aula e nesse texto tem resumo da gramática que nós vimos no dia, lista de vocabulário e, mais importante de tudo, uma lista de exercícios propostos com respostas no final. Esse material complementar eu posto no meu blog pessoal, eu vou colocar o link aqui na descrição para vocês acessarem. Então peguem lá o arquivo e estudem bastante cada aula. Como vocês já sabem, tanto as videoaulas quanto o material complementar são completamente gratuitos. Mas se alguém tiver interesse em fazer aulas particulares comigo para um acompanhamento mais individualizado, pode entrar em contato que a gente conversa. Então vamos começar o vídeo. Como de costume, a primeira coisa que eu gosto de fazer é apresentar meio que um roteiro do que vai ser dado nessa aula. Como eu disse na aula passada, a gente sempre vai começar fazendo revisão de pontos importantes da gramática da aula anterior. Então, como essa aula é a aula 3, a gente vai revisar a gramática da aula 2. Em seguida, nós vamos passar para o primeiro tópico inédito dessa aula, que é plural de substantivos. Tem algumas regrinhas, e eu sei que decorar regrinha é sempre chato, mas vocês vão ver que no geral é bem simples e não precisam ficar preocupados com essas regras, porque vocês vão tirar de letra e vão se acostumar rapidamente. Depois eu vou citar, não vou entrar em muita profundidade em um assunto que é só para vocês começarem a se acostumar que existe no inglês, que são os substantivos incontáveis, que é um conceito bem do inglês mesmo, bem difícil de explicar, mas é realmente para citar, para vocês saberem que existe, e mais para frente nós vamos nos aprofundar no assunto. Em seguida nós vamos falar de adjetivos possessivos, é um tópico de gramática muito tranquilo, é muito mais fácil do que o conteúdo que nós já vimos até aqui, então vocês não vão ter nenhuma dificuldade. E finalizando, como eu já havia adiantado para vocês, em todas as aulas nós vamos ter uma sessão voltada para vocabulário. Então na aula passada nós vimos os números, e hoje nós vamos ver família. Então, espero que vocês aproveitem a aula, pessoal, e vamos começar o vídeo. Então, pessoal, como de costume, vamos fazer aquela revisão dos tópicos de gramática que nós vimos na aula passada. Eu acho que é sempre importante nós fazermos isso para manter a matéria fresca na nossa memória. E como eu sempre falo, essa revisão é bem rápida, é voltada para quem assistiu o último vídeo. Então, se vocês não entenderem alguma coisa que eu explicar aqui por eu estar falando muito rápido, voltem para o último vídeo, que assim a explicação vai estar mais completa, tudo bem? Então, o primeiro tópico que nós vimos na aula passada tinha sido como manipular o verbo to be no presente para fazer frases interrogativas e negativas. Isso porque as frases afirmativas nós já sabíamos fazer, né? Era só conjugar o verbo para a pessoa correta. Agora, as frases negativas e interrogativas têm alguns segredinhos, mas são bem fáceis. Então, aqui na primeira linha nós temos um exemplo de frase afirmativa. She is angry. Ela está, ou ela é, dependendo do contexto, ela está brava, ela é brava. E aqui tem um tiquezinho para mostrar que essa aqui é uma frase afirmativa. Se nós quisermos colocá-la na negativa, como nós temos que fazer? Lembre-se da aula passada, a palavra mágica nesse caso é o not. O not é uma das palavras que podem ser traduzidas para não, e ela é usada para negar os verbos. Então, se nós quisermos transformar uma frase com o verbo to be da afirmativa para a negativa, a única coisa que nós temos que fazer é adicionar a palavra not após o verbo to be conjugado. Então, nesse caso, ficaria She is not angry. Ela não está brava. A única coisa que mudou nessa frase foi a palavra not após o verbo. Então é bem tranquilo, sem segredo, né? E aqui está o xizinho para mostrar que essa frase é negativa. Por fim, nós vimos qual é o processo para fazer perguntas com verb to be. E qual era a regra mesmo? Era colocar o verbo antes do sujeito. E é isso aqui que está acontecendo aqui. O is, que é o verbo to be, está vindo para frente do she, que é o sujeito nesse caso, né? Antes estava aqui e agora veio para cá. Então, em vez de she is angry da afirmativa, tá is she angry? Ela está brava? E também não se esqueçam de colocar o ponto de interrogação aqui no final da frase, né? Depois de nós termos visto o verbo to be, nós vimos algumas coisas sobre artigos. O que são artigos mesmo? São palavras que precedem os substantivos, ou seja, eles vêm antes dos substantivos, e eles dão ideia principalmente de duas coisas, de número e de definição. Isso é, eles podem ser artigos definidos ou indefinidos. Os artigos definidos em português são o, a, os, as. Em inglês, o artigo definido é único, ele é dado por uma palavra só, que é o
the. E se vocês assistiram a última aula, vocês devem lembrar que o aspecto mais importante dele, que nós temos que guardar, é que ele é invariável, é uma palavra invariável. Ou seja, não importa se ele estiver se referindo a um substantivo no plural ou no singular, ele sempre vai ter esse formato aqui, o THE, que se pronuncia the. Então vamos escrever aqui que ele é invariável. Invariável. E depois nós vimos que existem os artigos indefinidos. Em português, eles são uma, uns, umas. E diferente do artigo definido the, no inglês, os artigos indefinidos possuem variação de número. Ou seja, os artigos usados para substantivos no singular são diferentes dos artigos usados para substantivos no plural. Para o singular, os artigos que nós aprendemos foram a, só essa letra A mesmo e pronunciar um A bem normal, não tem muito problema para pronúncia. E tem o an, que escreve A-N e se pronuncia an. E quando se usa cada um deles? Nós vimos que o A se usa quando a próxima palavra começar com uma consoante. Então, consoante. Por exemplo, a car, a house, a door, a piano. E já o an é usado quando a palavra seguinte, a próxima palavra, começar com uma vogal. Um exemplo que nós vimos na aula passada seria an apple. Apple é maçã em português e começa com a letra A. Então, por isso, nós temos que usar an apple para falar uma maçã. Existem aqueles dois casos de exceção que eu falei na aula passada. Eu não vou repetir aqui para não ficar muito longa essa revisão. Mas caso vocês não se lembrem direito, deem uma olhada nas suas anotações ou assistam o vídeo novamente nessa parte, só para vocês não tomarem nenhum susto quando forem ler algum texto por aí, ouvir alguém falar, essas coisas. Mas lembre-se que essa é a regra geral. A grande maioria dos casos, mais de 90% das palavras vão seguir essa regra aqui. Então lembrem bem dela. E isso era tudo para o singular, né? Quando nós estamos falando do plural, uma das palavras que nós podemos usar é o some. S-O-M-E. E se pronuncia some. O some é uma palavra que dá a ideia, então, tanto de indefinição quanto de pluralidade. Então, se nós falarmos uma frase, por exemplo, como some dogs are crazy, o some está dando a ideia tanto de plural, então nós sabemos que é mais que um cachorro, mais que um dog, e ao mesmo tempo uma ideia de indefinição. Não está especificando quais cachorros são loucos. Está falando que existem cachorros loucos. Não está especificando quais cachorros são loucos. Só está falando que existem por aí cachorros que são loucos, são doidos. Mas não está especificando nenhum deles. Então a palavra some tem essas duas funções que é legal de guardar. E por fim, o último tópico de gramática que nós vimos foram algumas peculiaridades sobre adjetivos no inglês. Expliquei para vocês que às vezes o substantivo deve vir acompanhado de um adjetivo para dar uma caracterização maior, para dar uma especificidade maior. Então às vezes eu não quero falar apenas eu comprei um caderno. Às vezes eu quero falar eu comprei um caderno grande, eu comprei um caderno vermelho, eu comprei um caderno novo, enfim, alguma coisa assim. Então esses adjetivos estão especificando, dando uma ideia melhor sobre o substantivo caderno. No inglês acontece a mesma coisa. Então, às vezes um adjetivo vai vir acompanhado assim logo ao lado do substantivo. Esse conjunto de adjetivo mais substantivo vão formar uma unidade. Isso quer dizer que a frase, a estrutura da frase gramatical não vai mudar. Porém, a ideia vai se tornar um pouco mais específica, vai se tornar um pouco mais completa. Aqui temos um exemplo bem básico também. I have a car. Eu tenho um carro. Se eu quiser especificar um pouco melhor sobre esse carro que eu tenho. I have a big car. Eu tenho um carro grande. Isso já dá uma ideia mais completa, especifica um pouco melhor o carro que eu tenho. Então está especificando melhor o substantivo. E lembre-se que, diferente do português, onde nós costumamos colocar o adjetivo após o substantivo, então eu tenho um carro grande. Carro veio antes de grande. No inglês nós invertemos essa ordem, então o adjetivo precede o substantivo. I have a big car. Então, big está vindo antes de car. Então, basicamente, foram esses os tópicos de gramática que nós vimos na última aula. E eu sei que eu falei depressa de uma maneira superficial, mas esse é o intuito dessa revisão, é realmente falar para quem já assistiu o último vídeo
quem já teve a explicação completa, e aqui nós estamos só relembrando os pontos mais importantes de uma maneira mais pontual e direta. Então, se vocês não entenderam alguma coisa que eu falei, voltem para o vídeo anterior, assistam a explicação mais detalhada, com mais exemplos, onde eu falo mais devagar, com mais calma, que daí acho que vai ficar mais fácil. E agora que nós acabamos de revisar o conteúdo da última aula, nós podemos prosseguir para tópicos novos de gramática e de vocabulário. Então vamos lá para o primeiro deles. Então agora vamos para o nosso primeiro tópico dessa aula, que é sobre como formar os plurais substantivos em inglês. Como vocês devem se lembrar, na primeira aula do nosso curso eu falei que os substantivos eles não têm gênero no inglês, ou seja, eles não são divididos entre feminino e masculino. Porém, apesar de eles não variarem em gênero, os substantivos em inglês podem variar em número, ou seja, eles podem ter uma forma no singular e uma forma no plural. No geral, não tem muita surpresa de como transformar um substantivo no singular pro plural. A gente vai ver as regrinhas básicas aqui, mas não precisam ficar assustados com isso, que as regras são simples e com o tempo vão se tornando muito automáticas. E a gente estudar essa matéria vai ser muito bom daqui pra frente, porque vocês podem ter notado que até agora no curso eu evitei dar exemplos das nossas estruturas gramaticais, dos nossos tópicos que nós estávamos estudando com substantivos no plural. Isso porque a gente ainda não tinha estudado esse conteúdo. Mas agora que nós vamos estudar essa matéria vai ser muito melhor. Isso vai expandir muito mais nosso leque de exemplos, possibilidades de formação de frase. Enfim, isso realmente vai ser uma ferramenta importante daqui pra frente. Então, sem mais demoras, vamos começar a estudar essa matéria, que é a formação de plural no inglês. A regra básica, a regra geral, é muito parecida com o português, porque a letra que representa o plural é a letra S. Letra S. Isso é bom porque é bem similar à nossa língua, né? Então, se nós quisermos falar livro no plural, nós falamos livros. Se nós quisermos transformar a palavra menino no plural, a gente fala meninos. Se nós quisermos falar cama, nós falamos camas. É só adicionar o S basicamente. No inglês, isso também é verdade. A grande maioria das vezes, nós vamos só precisar adicionar o S para a palavra e ela vai se tornar plural. Eu escrevi aqui várias palavras, vários substantivos para vocês verem como é simples. E aproveitem para vocês irem anotando se tiver algum vocabulário que vocês não conheçam. Mas então vamos para os exemplos. A palavra door significa porta. Se nós quisermos transformá-la em um plural, o que nós temos que fazer? Pela regra geral, adicionar a letra S. Então, door vira doors. Existe até aquela banda de rock clássico, né, que chama The Doors, e se a gente for pensar, traduzir para a letra significa as portas. Eu acho bem engraçado de traduzir os nomes em inglês das bandas, dos filmes, porque em português sempre fica meio engraçado. Mas enfim, vamos para o próximo exemplo, o window. Escreve W-I-N-D-O-W e se pronuncia window. Significa janela. Se nós quisermos transformar essa palavra em plural, o que nós temos que fazer? Adicionar a letra S. Então, o window se transforma em windows. E também é o nome do sistema operacional de computadores, né? Se vocês forem pensar, significa janelas. Que é legal porque realmente quando a gente está usando o computador nós vamos abrindo várias abas, várias janelas. Então o nome é bem representativo do que é um sistema operacional de computador, né? Se a gente for pensar. O próximo exemplo é chair. Significa cadeira. Se escreve C-H-A-I-R e se fala chair. E se nós quisermos transformá-la em plural, é só adicionar a letra S, chairs. Então, é bem direto mesmo, não tem nenhum segredo a mais. O próximo exemplo é table. Escreve T-A-B-L-E, se pronuncia table, e significa mesa. Se nós quisermos transformá-la para o plural, nós adicionamos o S e nada mais. Tables, mesas. Então, o próximo exemplo, pessoal, acho que já deve estar até meio repetitivo para vocês, porque não tem nada demais, é só adicionar o S nesses substantivos. É pen, P-E-N, e significa caneta. Então, pens, canetas. Cup, se escreve C-U-P, significa copo, taça de vez em quando. E para nós transformarmos no plural, nós adicionamos a letra S e vira cups. Próximo exemplo, book. Se escreve B-O-O-K. Tá meio feio aqui minha letra, mas se escreve B-O-O-K. Se pronuncia book. E para nós transformarmos no plural, nós colocamos a letra S e vira books. E por fim, o último exemplo que eu selecionei é bed.
significa cama. Se vocês puderem perceber, eu simplesmente olhei em volta do meu quarto, eu vi que tinha e escrevi aqui. E então, bed, tem uma cama no meu quarto. Se tivesse duas, como eu falaria? Beds, com a letra S no final. Então, esses exemplos representam a grande maioria dos substantivos, onde nós vamos apenas ter que colocar a letra S. Porém, vai ter algumas vezes, dependendo da terminação do substantivo, que nós vamos ter que dar um charme a mais para a palavra, para transformar ela para o plural. Ainda vai ter a letra S no final, mas por conta de sonoridade, por conta de, sei lá, pelo processo histórico mesmo de formação da língua, tem algumas modificações a mais, além de colocar o S. E são essas regrinhas a mais que nós vamos estudar agora. Não se preocupem que eu prometo que vai ser bem simples, então vamos lá. Então vamos ver essas regras especiais. E só um comentário, a referência para a gente usar ou não essas regras são as terminações dos substantivos. Então, para nós decidirmos se nós vamos ter que usar ou não essas regrinhas que eu vou falar a partir de agora, nós vamos olhar para o final da palavra. Então, a primeira regra especial qual é? Substantivos terminados em CH, SH, S, SS, Z ou ZZ também pode ser, e X. Quando os substantivos terminarem com essas terminações, nós não adicionamos apenas a letra S, nós adicionamos ES. Então é uma letra E mais o S. Isso tem bastante a ver com sonoridade, isso deixa a pronúncia da palavra mais fácil. Então é meio que intuitivo quando você começa a falar inglês que adicionar a letra E antes do S fica melhor para formar o plural dessas palavras. Vamos ver alguns exemplos de aplicação dessa regrinha para vocês poderem entender. Então, o primeiro é watch. Watch significa relógio de pulso. E se vocês forem perceber, no final da palavra termina com esse CH. Então tem esse som de tch, como se fôssemos pronunciar a palavra tchau em português. Nós falaríamos watch. Se nós fôssemos adicionar apenas a letra S após esse CH, a pronúncia ficaria muito estranha, porque os dois fonemas se mesclariam e não daria para diferenciar muito bem. Ficaria meio grudado demais um fonema no outro e a pronúncia sairia meio enrolada. Então, por causa disso, para palavras terminadas com CH, adiciona-se ES em vez de apenas o S. E aí fica mais fácil de falar o plural. Watches, watches. O próximo exemplo é a palavra tax. Tax sem o I no final, senão seria táxi mesmo, taxi. Quando termina em X, significa taxa ou imposto. E também, se nós fôssemos adicionar apenas a letra S, o som do X e do S se confundiriam e ficaria bem enrolado. Então, por causa disso, fica melhor adicionando o ES. Daí fica, o singular é tax e o plural fica taxes. Taxes. Fica mais fácil de pronunciar quando tem uma letra, uma vogal ali entre o X e o S. E essa é a razão dessa regrinha. Então, o próximo exemplo, ash, segue a mesma lógica. Ash, escreve A-S-H, significa cinza, no sentido de o que sobra, aquele pozinho que sobra depois que algo é queimado. Então, se nós formos queimarmos um papel até o final, ele vira ash, vira aqui sobra aquela cinza. E como tem essa terminação em SH, se nós quisermos transformar essa palavra pro plural, nós adicionaremos o ES. Então fica ashes, porque é mais fácil de pronunciar também do que se fosse apenas um S. Então, terminação em SH, nós adicionamos ES. E por fim, esse último exemplo que eu escolhi aqui é uma palavra que já termina em S. Então, se nós fôssemos adicionar mais um S, não mudaria nada na pronúncia. Então, para nós sabermos quando está falando de plural, quando está falando de singular, nós colocamos ES, assim a pronúncia vai mudar. Então, a palavra é dress. Dress significa vestido. D-R-E-S-S. Dress. E como termina em S, a regrinha é para nós adicionarmos o ES para formar o plural. Dress vira dresses, com ES no final. Então essa primeira regra de adicionar o ES em vez do S quando termina em CH, SH, S, SS, Z ou X é por causa da sonoridade das palavras mesmo. E vocês vão se acostumar com isso com o tempo. Não precisam se preocupar por ser difícil demais, por ser uma regra a mais, não. Vocês vão perceber que vai se tornar automático. Vocês vão ver tantas vezes palavras que vão sofrer essa mudança do ES, que daqui a pouco, mesmo se vocês se depararem com uma palavra que vocês nunca viram, já vai ser meio intuitivo de como mudar. Uma exceção. Como eu disse, eu não gosto de ficar jogando exceções para vocês, porque às vezes parece que existe mais exceção que regra nessa vida, mas não é assim. Essa é a regra geral, mas tem algumas palavras que terminam com CH, mas não tem esse som de tch
do tchau, mas sim um k. Nesses casos, como a sonoridade é diferente, nós não precisamos seguir essa regra aqui. Nós continuamos colocando apenas a letra S. Então, um dos principais exemplos é a palavra stomach, que significa estômago, como parece bastante essa palavra. E se nós quisermos deixar essa palavra no plural, nós apenas adicionamos o S porque tem essa sonoridade diferente do fonema. Então, stomachs. Então, só uma passagem rápida pela exceção, só para vocês saberem que existem, caso vocês se deparem por aí, mas não se desesperem com a exceção também. Agora vamos para a segunda regra especial de formação de plural, e ela é muito mais tranquila que a primeira, eu prometo para vocês. E ela diz que, quando a palavra terminar em consoante mais a letra Y, nós adicionamos IES no lugar do Y. É bem direta, vocês vão ver por meio dos exemplos. Então a primeira palavra que eu escolhi aqui é university. Vocês já viram isso nas aulas anteriores do curso. University significa universidade. E como vocês podem ver, ela termina com T e Y, ou seja, uma consoante e a letra Y. E qual é a regra nesses casos? Nós tiramos o Y fora e no lugar dele nós adicionamos IES para formar o plural. Então, universities. E é bem direto mesmo, não tem muito o que ficar em dúvida. Você tira o Y, adiciona o IES. Próximo exemplo é country. Não se esqueçam, pessoal, não se pronuncia country. Essa é uma maneira errada que os brasileiros falam essa palavra. É country. Significa país, nesse caso. Ou campo em alguns contextos, mas nesse caso é mais para país. Então, country termina com a letra R, Y. R é uma consoante e depois o Y. Qual que é a regra? Nós tiramos o Y e adicionamos IES. Então, country vira countries. IES. O resto da palavra fica normal, só tira o Y, né? Então, tirou o Y e adicionou IES. Countries significa países, no plural. E por fim, o último exemplo que eu selecionei é a palavra baby, que é um substantivo bem importante para nós conhecermos. Significa bebê. Então, escreve B-A-B-Y e significa bebê, baby. E terminação em B, que é uma consoante, e o Y. Ou seja, entra nesse critério aqui de regra. E quando isso acontece, o que nós fazemos? Nós tiramos o Y e adicionamos IES, como todos os exemplos acima. Então, baby vira babies. B-A-B-I-E-S. Babies. Basicamente é isso dessa regra, pessoal. Como eu disse, é bem mais simples que a anterior, porque a anterior tem mais terminações possíveis e tem uma questão de sonoridade meio estranha aí que eu tentei explicar, não sei se ficou muito claro, mas essa é bem mais tranquila mesmo, bem mais direta e a pronúncia também é fácil, então não se preocupem demais com ela. Vocês também vão automatizá-la com o tempo, vocês vão ver várias palavras que vão sofrer essa mudança e aos poucos vai ficar super natural fazer essas regrinhas de plural. Então vamos para mais uma regra especial que também é bem tranquila. Aqui nesse novo quadro estão escritas as últimas regras que eu quero que vocês saibam dessa aula de plurais. E eu acho que elas são menos importantes no sentido de que elas aparecem com menos frequência. Não existem tantas palavras que seguem essas regras. Como eu disse, a grande maioria vai seguir aquela regra geral de adicionar o S, e depois as regras especiais, a número 1 e a número 2 são as que mais aparecem. Com essas daqui vocês vão se deparar de vez em quando, mas realmente não é com tanta frequência. Mas vocês têm que ter visto alguma vez para não se assustarem quando acontecer de vocês lerem alguma palavra diferente, ou quando vocês tiverem que escrever algum texto que contém essas palavras. Então vamos às regras. Regra especial número 3. Substantivos terminados em F ou FE, você tira essas terminações e adiciona VES. Então, um dos exemplos que sempre dão quando os professores estão explicando essa matéria aqui, essa palavra aqui, knife, significa faca e tem uma pronúncia bem esquisita pelo jeito que se escreve. Se escreve K-N-I-F-E, se pronuncia knife. É bem estranho porque primeiro tem esse K, só que esse K é mudo, a gente ignora ele, não se pronuncia knife, não, é knife. Você começa a pronúncia no N logo. E esse I que está logo após o N tem som de I, então é nai. E por fim tem terminação em FE, com esse E sendo bem mudo, então fica knife. É uma pronúncia muito estranha, mas tentem se acostumar com essa ideia. O K é mudo, mas voltando para a regra de plurais. Como a palavra knife
tem essa terminação em FE, ele entra nessa regra número 3. Então, qual é a regra? Nós tiramos a terminação de FE e substituímos por VES. Então, knife vira knives. Então, VES, com a pronúncia de knives. Isso também acontece com a palavra life, que significa vida. Então, L-I-F-E se pronuncia life e significa vida. Se nós quisermos transformar para o plural, nós tiramos a terminação FE e vira lives, com VES no final. E a última regra especial do dia, existem algumas outras, mas eu não vou entrar em detalhe aqui, porque realmente essas são as mais importantes. É a número 4, que algumas palavras terminadas em O, em vez de nós apenas adicionarmos a letra S, nós adicionamos ES. E essa é uma regra que confunde um pouco os estudantes, porque não tem muito um padrão de quando uma palavra terminada em O vai receber apenas o S e quando vai ser o ES. Nós meio que vamos nos acostumando com as palavras mais usuais, mais importantes que seguem essa regra. Por isso, não se preocupem demais com ela. Aos poucos vocês vão ver quais são as palavras que utilizam essa regra e vocês vão decorar de tanto usá-las. Então eu trouxe aqui 2 exemplos bem importantes, que é a palavra potato, escreve P-O-T-A-T-O, significa batata. E se pronuncia potato. Então esse é um dos casos que a palavra está terminando em O e nós não apenas adicionamos a letra S, nós adicionamos ES. Então fica potatoes, com ES no final. Mas apesar de ter esse ES no final, a pronúncia não muda tanto. Você pronuncia potatoes, meio que você ignora a letra E, só na escrita mesmo que você tem que colocar. Outra palavra que é bem importante é essa daqui, hero. Então H-E-R-O. Então notem que hero começa com a letra H e tem aquele som de R meio forte, né? Então é hero. Também esse é outro caso de palavra que termina em O e nós adicionamos ES para formar o plural. Então hero vira heroes, com ES no final. H-E-R-O-E-S. Heroes. Então todas essas regras que eu falei para vocês até aqui são de plurais regulares, ou seja, existe um certo padrão. Mesmo que tenha essas nuances de quando termina com uma letra você tem que fazer isso, quando termina com outra você tem que fazer aquilo, ainda segue um padrão. Ainda vocês podem ver que eu listei umas regras. Agora, existem alguns substantivos que não seguem regra nenhuma, que, a não ser que você já tenha visto alguma vez, não tem como você adivinhar que o plural vai ser aquele. Esses são os chamados substantivos irregulares. E claro, como vocês devem imaginar, tem uma lista grande de substantivos irregulares que existem na vida. Mas nessa aula aqui eu não vou ficar enchendo vocês com uma lista gigante, eu quero que vocês saibam poucos que vão ser essenciais, que vocês não podem sair dessa aula de plural sem saber. Então aqui está o quadro com a lista básica de plurais irregulares que eu quero que vocês saibam hoje. Como eu disse, eu quero que vocês saibam porque eles são muito, muito importantes. Com certeza absoluta, vocês vão se encontrar com essa palavra ou vão ter que falá-las em algum contexto. Então é importante vocês sabê-las sim. Eu sou bonzinho, eu não coloquei uma lista muito extensa. No material complementar que eu vou colocar junto com essa aula vão ter alguns a mais escritos. Mas se vocês decorarem esses eu já vou ficar muito feliz e vai ser importante para vocês. Então se esforcem e estudem bastante essa lista aqui. O primeiro substantivo que nós vamos ver é esse daqui, que é man, significa homem. Acho que todo mundo já ouviu falar essa palavra alguma vez. Se escreve M-A-N, se pronuncia man. E o plural dele não é mans, como alguém poderia pensar se fosse pensar nas regras que a gente já viu. Não, para você fazer o plural de man, você troca essa letra A por uma letra E. Então, man vira man, que tem uma pronúncia muito, muito parecida, só muda a escrita, que antes tinha A e agora tem E. E isso que é o plural. Então, como eu disse, é um plural irregular. Não teria como nós sabermos se nós não tivéssemos estudado isso alguma vez na vida. Então, a próxima palavra é woman, que significa mulher e se escreve W-O-M-A-N. Woman. Se nós formos fazer por analogia o plural olhando para man, dá certo. Nós temos que tirar essa letra A e trocar por uma letra E. Mas aí acontece uma coisa muito, muito estranha com a pronúncia da palavra. Enquanto no singular nós pronunciamos woman, no plural nós vamos pronunciar women. Eu sei, é bem estranho, porque o que mudou foi essa letra E aqui. Antes estava o A, aqui estava E. E a sílaba inicial não mudou nada, né? Então, teoricamente, não deveria mudar a pronúncia lá do começo
da palavra se o que mudou foi as letras finais. Mas é isso que acontece. Então aqui se pronuncia woman e aqui se pronuncia women. Não me perguntem o porquê, mas é assim. Então essa é uma palavra que nós temos que tomar cuidado. Tanto quando nós formos escrevê-la, então se for singular nós temos que escrever com A, se for plural nós escrevemos com E. Tanto quando nós formos pronunciá-las em uma conversa, então se nós quisermos nos referir a uma mulher só, nós temos que falar woman. Se quisermos nos referir a um grupo de mulheres, é women. Próximo exemplo é child. Se escreve C-H-I-L-D, se pronuncia child e significa criança. A pronúncia em si é bem tranquila, tem esse CH com som de ch, como se fosse o tchau, que eu falei já nessa aula mesmo. Então, depois tem a letra I com aquele som de I, e logo depois emenda um L e um D, então é child. E só tomem cuidado de novo para não pesar a última letra, eu sempre falo isso, eu sei, mas eu vou insistir nisso. Não falem child, é child. Bem sutil a letra D. E se nós fôssemos pensar na regra geral, a gente poderia pensar que o plural seria childs. Mas não, o plural é irregular, não tem como nós adivinharmos se nós não tivéssemos estudado alguma vez. E o plural de child é children. Children. E de novo, a pronúncia fica totalmente estranha, porque apesar das primeiras letras serem iguais, C-H-I-L, aqui também é C-H-I-L-D, não se pronuncia mais chai, como se fosse um som de A, vira um som de I mesmo. Children, children, C-H-I-L-D-R-E-N, children. E isso significa crianças, no plural. Então, child vira children. Eu sei que é estranho, mas como eu disse, são os plurais irregulares. Não tem como a gente adivinhar, tem que decorar essa lista. A próxima palavra é person. Person significa pessoa. P-E-R-S-O-N. Person. O plural é uma palavra bem famosa que se fala people. People. Se escreve P-E-O-P-L-E. Eu não acho nada intuitivo essa pronúncia, porque tem essa letra O aqui no meio, mas nós ignoramos essa letra quando nós vamos pronunciar, e nós pronunciamos people. Próximo exemplo é essa palavra aqui, que se fala foot, F-O-O-T, foot, significa pé. E é daí que vem a palavra futebol, porque football significa pé e bola. Daí nós aportuguesamos a palavra e virou futebol, mas primeiro veio da palavra foot, que significa pé. E para nós transformarmos essa palavra no plural, nós trocamos os dois Os que tem aqui por duas letras E. Então é F-E-E-T e vira feet. Essa mesma lógica nós vamos usar para a palavra tooth. T-O-O-T-H, significa dente. Tem essa pronúncia um pouco difícil por causa daquele fonema TH no final. E também para nós transformarmos a palavra dente no plural, nós tiramos esses dois Os aqui e colocamos dois S. Então é teeth. E o último exemplo que eu escolhi trazer para vocês é a palavra mouse. M-O-U-S-E, significa rato. É daí que vem Mickey Mouse, então ele é um ratinho, lembrem disso. E então mouse significa rato. E o plural da palavra mouse é mice. M-I-C-E, ratos. Pronuncia mais. E eu acho que essa lista está muito boa por hoje, pessoal. Se vocês saírem sabendo essas palavras dessa aula, eu já vou ficar muito contente, como eu disse para vocês. E chegamos ao fim dessa parte de regras de plural e de plurais irregulares. Eu sei que parece bastante coisa, mas deem uma relida, revisem bastante ao longo da semana essas regras, que vocês vão ver que não é tão difícil assim, é menos difícil do que parece. E como eu sempre falo, não se assustem, porque vocês vão aprender por repetição. Agora tudo é muito novo, mas à medida que vocês forem lendo o texto, forem ouvindo músicas, forem se acostumando com as palavras e elas forem tornando mais naturais, vocês vão começar a internalizar todas essas regras e não vão ter que ficar pensando qual o número da regra que é mesmo, o que tinha que fazer. Não, vai ser praticamente automático. Não se preocupem, eu sei que parece muita coisa nesse momento, mas vocês vão tirar de letra com certeza. Então, antes de nós finalizarmos de uma vez por todas esse assunto de plural, eu vou citar um tópico que é muito importante para quem está aprendendo inglês, que são os substantivos incontáveis, ou uncountable nouns. É muito difícil de definir o que são substantivos incontáveis,
mas eles são substantivos que não podem ser enumerados e, consequentemente, não são usados no plural. E essa é uma ideia meio estranha para quem fala português, porque nós não temos um equivalente na nossa língua. No geral, nós conseguimos pluralizar praticamente todos os substantivos e não soa estranho para nós. Já no inglês tem alguns substantivos que, se nós colocássemos no plural, ia ficar bem estranho. Eu listei algumas classes de substantivos que isso acontece frequentemente, como sentimentos. Então, por exemplo, happiness, sadness, que significa felicidade e tristeza, respectivamente. Também bebidas como water, wine, coffee, que é água, vinho, café. Ou áreas de estudo como art, literature, que é arte e literatura. E é bem difícil de explicar o porquê isso acontece, porque esses substantivos não podem entrar no plural. Mas eu vou tentar dar uma ideia com um exemplo. Então imagine a seguinte cena: você vai para um restaurante, você olha o cardápio, você faz suas escolhas, e daí vem um garçom e vai pegar o seu pedido. E é bem comum, é muito comum mesmo no português nós falarmos: ah, por favor, me dá 3 águas. Isso é uma situação corriqueira, ninguém acha estranho, isso é completamente normal no português. Porém, no inglês, nós não podemos ir num restaurante e pedir 3 waters. Por quê? Porque eles consideram que water, água, é um substantivo incontável. Mas como assim um substantivo incontável? Você não pediu 3 águas, então, teoricamente, você contou. Mas, na verdade, o que você quer dizer para o garçom quando você pede 3 águas é que você quer 3 garrafas de água ou 3 copos d'água. No português, nós não pensamos muito nisso, mas no inglês, eles exigem essa especificação. Então, eles consideram que se nós falarmos água de uma maneira geral, isso não é contável. Nós temos que especificar alguma coisa. Então, se nós queremos 2 copos de água, se nós queremos 300 ml de água, se nós queremos, sei lá, 3 taças de água, e isso sim é contável. Mas a água por si só não é. Então, no inglês você nunca vai falar 1 water, 2 waters, 3 waters. Não, isso não existe. Você vai falar 1 bottle of water, então uma garrafa de água, 3 bottles of water, 3 garrafas de água. Então, em bebidas, isso até que dá para entender. E isso acontece no inglês não só com bebidas, mas com muitos outros substantivos. Por exemplo, os sentimentos que eu citei aqui. Para eles não dá para você contar felicidade. Não dá para falar uma felicidade, 2 felicidades, 3 felicidades. Felicidade é um conceito que não é contável. Tristeza é a mesma coisa. Você não conta a felicidade ou a tristeza. Você conta eventos felizes, eventos tristes. Enfim, daí sim você pode enumerar. Mas a felicidade, a tristeza por si só não. Outro exemplo bem comum no dia a dia: dinheiro. Dinheiro no inglês é um substantivo incontável. Você não pode enumerar dinheiro por si só. Você conta ou notas de dinheiro ou moedas, mas dinheiro não. A mesma coisa com áreas do conhecimento, por exemplo. Para eles não dá para você contar uma literatura, 2 literaturas. Para eles, literatura é como se fosse uma ciência, uma entidade por si só. Então você não conta literatura. Eu tenho certeza que vocês estão com muita dúvida no assunto agora. Eu não espero que vocês entendam completamente essa matéria só com essa aula. Não é meu intuito aqui. Eu queria mais introduzir esse tema hoje e citar que existem substantivos contáveis e substantivos que são considerados incontáveis no inglês. Aos poucos nós vamos aprender a identificar um ou outro e, consequentemente, nós vamos saber quando nós vamos poder colocar esse substantivo no plural e quando nós não vamos poder. Então, por favor, não se desesperem. Eu sei que é confuso, é muito confuso. É uma das matérias que as pessoas mais se confundem em inglês. É muito difícil de entender e é muito difícil de explicar. É uma coisa quase intuitiva. Você começa a perceber: esse substantivo é incontável, esse substantivo é contável. Da mesma forma que eu não entendi no começo, mas uma hora eu passei a enxergar quais são os substantivos contáveis e incontáveis. Eu sei que vai acontecer para vocês, mas precisa ter um clique. Vocês precisam ver muitos exemplos do que é contável, do que é incontável, para vocês começarem a pegar o padrão e entender quando é um, quando é outro. Não dá para fazer uma regrinha. Tem muitas coisas que em português é facilmente contável e em inglês não é. Então, por causa disso, o que eu quero que vocês façam hoje? Eu quero que vocês saibam que existe, mas eu não quero que vocês fiquem paranoicos ou super preocupados em tentar decorar exemplos, uma lista gigante. Não. Eu quero mais que vocês se lembrem disso quando nós falarmos mais pra frente. E depois de tantas regrinhas chatas de plural e também aquele conceito meio estranho de substantivos incontáveis, vamos passar para um tópico que é muito tranquilo mesmo, pessoal, que são os possessive adjectives, que podem ser traduzidos como adjetivos possessivos. E o que significa isso? Como o nome diz, que é um adjetivo, eles acompanham substantivos e o que os adjetivos fazem? Eles especificam esse substantivo. Nesse caso, eles vão especificar a posse do substantivo. Ou seja, eles vão determinar que o substantivo é de alguém.
alguém tenha posse de alguma coisa. No português eles são equivalentes a meu, seu, sua, dele, dela, nosso. Só lembrando que como eles funcionam como adjetivos, então eles têm que ser invariáveis. Ou seja, não importa se eles estão acompanhando um substantivo no plural ou singular, eles vão ser o mesmo. Não importa se eles estão falando de mulher ou de homem, eles vão ser o mesmo. E também eles vão preceder substantivos. É aquela regrinha que nós vimos hoje na revisão mesmo, que os adjetivos no inglês geralmente vêm antes dos substantivos. Daqui a pouco nós vamos ver alguns exemplos e vai ficar bem mais fácil de entender isso. Mas primeiro vamos ver quais são os possessive adjectives. Primeiro, o da primeira pessoa do singular, que é o I, então eu. O possessive adjective é meu, certo? Que em inglês é my. Se escreve M-Y, super tranquilo de escrever, e se fala my. Depois, passando para o you, o adjetivo possessivo correspondente é your. Então, é praticamente igual, só adiciona um R no final. Your significa então seu. Agora vamos para a terceira pessoa do singular. He, o adjetivo possessivo correspondente é his. H-I-S. Se pronuncia his. Então, traduzindo, ficaria dele. She, o adjetivo possessivo correspondente é her. Se escreve H-E-R e se pronuncia her. Traduzindo, dela. It, que sempre é bom lembrar, é aquele pronome que não tem tradução para o português, mas é usado para objetos, para animais, para sentimento, enfim. O adjetivo possessivo correspondente é its, que tem I-T-S na escrita. Se pronuncia its. Passando para o plural agora. We, que é nós. O adjetivo possessivo correspondente é our. Se escreve O-U-R, se pronuncia our e se traduz nosso ou nossa. Próximo é igual o do singular, né? You, your, que é de vocês, seus. E por fim, o they, cujo adjetivo possessivo correspondente é their. Escreve T-H-I-R, tá meio apagado aqui, tá meio pequeno, mas se fala there, tem esse TH também no começo e depois there. Muita gente pronuncia essa palavra errada, meio que fala there, alguma coisa assim, mas de uma vez só, é there. Não precisa se pronunciar o I direito, é there. Agora vamos ver alguns exemplos de como nós podemos usá-los, mas é bem parecido com o português, não tem muito segredo, mas vamos colocar isso em algumas frases para deixar mais concreto. Então agora vamos ver esses adjetivos possessivos em ação, em contextos de frases. Vamos para a letra A. My window is broken. Então, my, como nós vimos, é o adjetivo possessivo referente à primeira pessoa do singular. Então, é meu, meus. Window, nós vimos também essa palavra hoje, é janela. Então, minha janela. Está. Broken significa quebrada. Minha janela está quebrada. Letra B. Our house is not small. Our house is not small. Our é o adjetivo possessivo referente ao we, certo? Então é nosso, nossa, nossos, house. Casa, is, not, que é a negação. Então aqui é uma frase na negativa, correto? Small. Small é o adjetivo que significa pequena. Então, nossa casa não é pequena. Vamos para a letra C. Is her dog noisy? Is her dog noisy? É uma pergunta. Então, como vocês podem ver, her dog é o sujeito, que significa o cachorro dela. Se fosse uma afirmativa, como ficaria? Her dog is noisy. O cachorro dela é barulhento. Mas aqui está como uma pergunta. Então, por isso que o verbo está no começo da frase antes do sujeito. Is her dog? Então, is her dog noisy? O cachorro dela é barulhento? Acho que deu para entender, né? Então, her dog é o sujeito, então esse her seria funcionando como um adjetivo especificando o cachorro. Qual cachorro? O cachorro dela. Então, isso daqui funciona como aquilo que nós estávamos falando, como uma unidade. Adjetivo mais substantivo funciona como uma unidade e o is é o verbo que está acompanhando essa unidade. Letra D. It is not your fault. It is not your fault. Então esse it aqui está com uma função bem impessoal, está na terceira pessoa para mostrar que
é impessoal. E como eu disse na última aula, no inglês nós não podemos omitir o sujeito. Então, por causa disso, ele tem que estar escrito mesmo sendo impessoal. Então, isso não é a sua culpa. Fault é culpa, né? Então, não é sua culpa, ou isso não é sua culpa, isso que está significando. E esse not na frente do is está negando a frase. Então, por isso que não é a sua culpa. É aquela estrutura de frase na negativa com o verbo to be que nós aprendemos. Último exemplo, então. Their bird is green. Their bird is green. Que significa a ave, o pássaro deles é verde. Então, green significa verde, se escreve G-R-E-E-N. Nós vamos ver as cores mais pra frente, daqui a pouco nas próximas aulas. Então, as cores geralmente funcionam como adjetivos, né? E a cor verde está dando uma característica para a ave, para o pássaro. Então, o pássaro deles, their, é verde. E com isso nós concluímos a nossa parte de gramática dessa aula. Eu sei que foi meio pesado, meio chato, mas alguma hora a gente tem que aprender isso. E a próxima aula vai ser muito, muito legal, eu prometo para vocês. É um dos meus assuntos favoritos de inglês, que vai ser o Simple Present, que nós vamos aprender muitos verbos. Até agora a gente viu pouquíssimos verbos, né? Só o verbo to be, o verbo to have, mas nas próximas nós vamos expandir nosso conhecimento assim exponencialmente, então vai ser muito legal. Então, só para finalizar essa aula, vamos ver nossa lista de vocabulário de hoje, que é sobre família. Bom, pessoal, então vamos para a nossa sessão de vocabulário da aula. É um assunto bem legal. Família, em inglês se chama family. Escreve F-A-M-I-L-Y, se pronuncia family. E no geral as pessoas não têm muito problema com decorar os nomes. Vamos fazer uma listinha básica, mas eu acho que vai ser mais que o suficiente para a grande maioria das situações em que vocês vão se encontrar no dia a dia. Primeiro de tudo, eu queria comentar sobre um termo que às vezes causa um pouco de confusão, que é parents, em inglês, significa pais. Às vezes as pessoas olham aqui, parents, parece muito parente em português, né? Mas parents não é parente em português, significa pais, tipo pai, mãe, pais. A palavra que quer dizer parente, familiar em inglês é relatives, R-E-L-A-T-I-V-S, relatives. Essa palavra assim quer dizer familiares e parentes. Então, esse é um exemplo daqueles falsos cognatos, né? Falsos amigos. Você acha que essa palavra parece uma coisa, mas na verdade não é. Então, tomem cuidado com isso. Pode parecer um pouco confuso no começo, mas uma vez que você se acostumar que parents significa pais e relatives significa familiares, parentes, você não vai mais esquecer. Então, vamos começar com a nossa lista e começar com os familiares mais próximos. E claro que nós não poderíamos deixar de começar com a mãe, que é mother. M-O-T-H E-R. Apesar de ser M-O, tem o som de ma. Mother. Mother. Tome cuidado com esse TH, então tem um pouco daquela língua entre os dentes. É mais sutil do que em outras palavras, então é mother. Mas basicamente é isso, como se fala mãe. Mother. Seguindo, pai, que é father. É mais fácil ainda de pronunciar do que mother, porque o FA se pronuncia fa mesmo. Father. Seguindo aqui, son. Son significa filho. S-O-N. Cuidado para não confundir com a palavra sol, sun com U. E então, son aqui, o filho é com O, escrito S-O-N. Agora vem a palavra que eu acho que é mais difícil dessa lista de todas de escrever, que é daughter. Escreve D-A-U-G-H-T-E-R. Se pronuncia daughter ou daughter, se pronuncia daughter ou daughter e significa filha. É meio confuso de escrever aqui, mas escrevam várias vezes que aos poucos vocês vão pegando. Depois vem brother, B-R-O-T-H-E-R, significa irmão, brother. Aqui embaixo, sister, S-I-S-T-E-R, sister, significa irmã. Agora nesse canto, wife, W-I-F-E, wife, significa esposa. Aí embaixo, husband, H-U-S-B-A-N-D, husband. Também cuidado com essa pronúncia da sílaba inicial, é um H-U, mas você pronuncia R, então é husband. O último desse quadro, cousin, C-O-U-S-I-N. Cousin significa primo ou prima, serve para os dois sexos. Então eu limpei aqui o quadro, escrevi mais algumas palavras, então vamos para a última parte da nossa lista. Agora, se nós quisermos falar a palavra avô ou avó, é muito simples, a gente só pega a palavra mãe ou pai e adiciona grand. Então, avó seria grandmother,
E avô, grandfather. Grand é G-R-A-N-D. E literalmente significa grande. Engraçado que se fôssemos traduzir a palavra seria grande mãe e grande pai, os avós. E agora então vamos ver como se pronuncia tio e tia. Tio se pronuncia uncle. Uncle. U-N-C-L-E. Uncle. Isso é o tio. A tia é aunt. É A-U-N-T. Aunt. Passando para sobrinho e sobrinha. Sobrinho é nephew. N-E-P-H-E-W. Nephew. Mesmo tendo esse PH, tem o som de F. Bem F mesmo. Nephew. E sobrinha é niece. Niece. N-I-E-C-E. Niece. Então todos esses foram assim nossos familiares, né, da nossa própria família. E como nós fazemos se nós quisermos falar sobre a família do nosso cônjuge? Então, por exemplo, sogro, sogra, cunhado e cunhada. Nós temos que adicionar o termo in-law. In-law literalmente significa na lei. É como se quisesse dizer, eu sou casado com a minha esposa, então agora a mãe da minha esposa também é minha mãe na lei. O pai da minha esposa também é meu pai na lei. Então é daí que vem esse termo. Então, mother-in-law significa sogra. Literalmente, se nós fôssemos traduzir palavra por palavra, significaria tipo mãe na lei, mãe pela lei. Então, mother-in-law é sogra. Father-in-law é sogro. Sister-in-law é cunhada. E brother-in-law é cunhado. Então era esse o conteúdo de hoje, pessoal. Estamos chegando ao fim da nossa terceira aula do curso completo e totalmente gratuito de inglês que estamos ministrando aqui para vocês. Sempre lembrando que eu vou postar um material complementar a essa aula totalmente gratuito também no meu blog. E nesse material tem o resumo da gramática que nós vimos, alguns exemplos a mais de frases e também no final, o que é mais importante, tem os exercícios complementares com respostas. Então é muito importante que vocês estudam, façam os exercícios ativamente, porque é assim que vocês aprendem, é assim que vocês fixam. Se vocês ficarem com dúvida, é bom, quer dizer que vocês estão estudando, vocês estão pensando e a dúvida surge mesmo. Mas eu estou aqui para ajudar, qualquer coisa que vocês quiserem, pode me perguntar que eu tento responder para vocês. E como eu havia dito no começo, a aula de hoje foi um pouco chata, eu sei disso, foi meio pesada, cheia de regrinha, mas não percam a próxima aula, vai ser demais. Vai ser muito, muito legal mesmo. Nós vamos aprender vários verbos, dar um grande salto assim no nosso conhecimento de inglês. Vocês vão ver, podem acreditar em mim. Então estudem muito bem a matéria dessas 3 primeiras aulas para já estar pronto para aprender a matéria da próxima, pessoal. Mas por hoje é isso. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal para receber notificações de novos vídeos. Nos seguir nas redes sociais que estão aqui na tela. Se quiserem mandar alguma coisa pra gente ter na nossa caixa postal. E se alguém estiver procurando aulas particulares de inglês, pode entrar em contato comigo que a gente conversa. Então espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e até a próxima, pessoal.